A graça e a paz do Senhor te alcance nesse dia. A nossa meditação está no livro de Daniel 6:10 e nos diz assim: Daniel foi para casa e, como de costume, se ajoelhou para orar no seu quarto. Ali Daniel orava de joelhos 3 vezes por dia, dando graças ao seu Deus. O nosso título é Um Homem de Oração. Em minha infância, em casa, orávamos ao levantar, agradecendo o cuidado de Deus durante a noite, pedindo proteção para o dia. À noite, agradecíamos a proteção do dia e pedindo que Deus nos guardasse enquanto dormíamos. De manhã e à noite, nos cultos em família, estudávamos a lição dos adultos sem falhar um só dia. É um bom exemplo para nós o de Daniel, que orava 3 vezes ao dia. Entendo que ele orava mais que isso, mas essas 3 orações eram especiais e com fins específicos. Ele as fazia em voz alta. Com toda certeza, Daniel mantinha íntima comunhão com Deus através da oração silenciosa e mental e da meditação. Além do mais, como primeiro-ministro do maior império mundial da época, a Medo-Pérsia, ele precisava muito da orientação divina para desempenhar os negócios do reino com dignidade. Hoje também há homens e mulheres que nos dão exemplo de uma vida de constante oração e comunhão com Deus. O pastor Hermínio Sarli era um desses homens de oração. Certa ocasião, quando meu esposo era pastor em Bauru, interior de São Paulo, fomos visitar os meus sogros no sítio próximo da cidade de Pederneiras. Naqueles poucos dias, aprendi novas coisas sobre a oração. Todas as manhãs, ainda bem cedo, ele pegava uma vassoura e varria a sala. Não porque estivesse suja, mas porque entendia que era uma atitude de respeito, pois ali logo mais iríamos realizar o culto matutino. Nessa ocasião, ele resolveu aproveitar esse período de férias para construir um pequeno cômodo nos fundos da casa para guardar ferramentas e outras utilidades. Era comum, em alguns momentos, ele descer do andaime, entrar em casa e convidar a família para buscar a face do Senhor, como costumava dizer. Todos nós ajoelhávamos e ele orava. Pela nossa igreja, pelos comportores, pelos nossos amigos, pelos filhos que estavam no colégio. Aliás, ele orava por tudo. A seguir, ele voltava ao trabalho. Isso era a rotina de sua vida. Ele buscava ao Senhor em todo o tempo. A nossa reflexão está em 1 Timóteo 2:8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos, sem ira nem contenda. Meus irmãos, um homem de oração. Nós devemos ser um homem e uma mulher de oração. Nós podemos orar no nosso quarto, lá falando com Deus no nosso íntimo, mas nós podemos orar também indo para o trabalho, indo para a escola. A gente pode orar no meio da rua, a gente pode orar no ônibus, a gente pode orar no carro, a gente pode orar fazendo a nossa comida, a gente pode orar tomando nosso banho, a gente pode orar em todos os momentos e em todos os lugares, porque a gente precisa de Deus o tempo inteirinho. Então a gente pode fazer orações audíveis, como Daniel orava 3 vezes ao dia, como de costume. Mas ele não orava só essas 3 vezes. O tempo todinho ele buscava a Deus, pedia sabedoria para tudo que ele fosse fazer. E ele é um exemplo para nós. Então eu admiro muito Daniel e peço a Deus todos os dias para me dar a força e a coragem de Daniel. Eu oro pedindo a Deus várias vezes por dia orientação, sabedoria, discernimento, pedindo a Deus para me ajudar, porque sem Deus eu não sou nada, eu não sou ninguém. Mas com Deus eu sou mais que vencedora. Então vamos orar pedindo a Deus que Ele nos ajude, porque somos falhos e pecadores, mas Ele nos ama e nos ajuda. Oremos. Pai, meu amado Pai, Pai querido, Abba Pai, fica conosco, Senhor, por favor. Pai amado, Pai querido, nós somos pecadores, mas eu agradeço ao Senhor pelo sacrifício de Jesus, derramando seu sangue precioso na cruz, para salvar toda a humanidade, porque todos nós temos a mesma condição. Todos nós somos pecadores e carecemos de Ti. Pai querido, perdoa os nossos pecados, nos lava e nos purifica no sangue do Cordeiro Jesus, porque não tem nada que façamos ou falamos que nos justifica. Nós somos pecadores. Nos cobre com a pele preciosa do Cordeiro e nos faz alvos como a neve.
Pai, nos ajuda todos os dias a buscar o Senhor em oração, agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, mas principalmente, Pai, confiando nas suas promessas. Nos ajude a orar pedindo orientação, discernimento, pedindo o poder do Espírito Santo, pedindo ao Senhor que nos guie, que nos dê sabedoria para falar do seu amor onde quer que for, que nos ensine, Pai, a ser como o Senhor é, nos dai o caráter do Senhor porque nós não temos. Pai, nos ajude a orar todos os dias, a confiar nas promessas do Senhor, saber que o Senhor está conosco, que o Senhor breve voltará para nos buscar, para nós morarmos eternamente com o Senhor. Pai, fica conosco. Tudo isso eu peço e agradeço em nome do seu Filho amado Jesus. Amém, Senhor.